Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, dona Mirla, seja bem-vinda. Olá. O som tá baixo, tá ok? Dá pra ouvir o barulhozinho da música ou não? Olá, Itamar. Boa noite, seja bem-vindo. Chegou, dona Adri, muito bem. Boa garota. Oi, Joyce. Gente, como vocês estão disciplinados. Estão tudo chegando na hora, coisa mais linda. Tudo querendo tirar nota boa, no final do ano. Ai, gente, olha a outra chegando. Oi, Sol, tudo bom? Boa noite pra vocês. Não é, menino? O cabelo tá cada vez mais cheião, assim, do jeito que eu queria mesmo. Enfim. Gente, hoje o assunto é crenças limitantes, né? Crenças limitantes. E hoje eu vou falar um pouco das minhas, que eu, né, algumas, não todas. Porque aí senão eu vou me entregar demais. E aí não é sessão terapia de Vivi, né? Obrigada, Adri. Muito obrigada. Então, assim, fazer a live de hoje, quando chegou na parte de falar um pouco sobre mim, eu fiquei assim, com o coração tão apertadinho, me lembrando de certas coisas que eu já passei, vivi e tô passando, porque assim, a gente não ultrapassa a linha e aquela parte ficou pra trás, assim, sumiu não, né? A gente ainda vai vivendo, assim, vai revivendo, vai vivendo e revivendo. Faz parte do processo de crescimento, passar por esses remembers das questões. Mas vamos lá. Vamos que vamos lá. Bom, crenças limitantes. Foi algo que, enquanto eu sempre escutava falar, né, muito mais por coaches do que por psicólogos, né, minha experiência. E eu ficava muito naquela. Aí eu fiz um curso de marketing digital, gente, foi quando eu olhei assim de cara para as minhas crenças limitantes e percebi o quanto que essas crenças me travavam. Porque eu já tinha uma consciência que tinha algo que me travava, mas eu não sabia o que era exatamente, até começar a perceber que essas crenças eram essa questão. Foi? Gostou? É uma misturinha aí de 3 batons, eu acho. Se eu não me engano. Então, vamos lá. O que é que são crenças limitantes, afinal? São pensamentos, na verdade, não só são pensamentos. Porque pensamentos parece que é aquele negócio que vem, passa e vai-se embora, né? Não dá essa impressão, ou é só pra mim? Que é uma coisa que vem e você pode desapegar mais facilmente. Porém, entretanto, no caso das crenças, elas não são só pensamentos, elas são convicções. É uma verdade absoluta que eu tenho aqui comigo, e muitas das vezes essa verdade que eu tenho, eu nem tenho consciência que eu tenho, que pra mim é uma verdade, porque tá lá profundamente enraizada. E essas crenças, elas limitam as nossas ações, elas nos impedem de alcançar o nosso potencial mais pleno. Então a gente acaba não percebendo que essas crenças nos travam, certo? E aí eu espero que com essa live de hoje vocês consigam perceber algumas dessas crenças de vocês, porque como eu já venho falando há muito tempo, uma coisa que é muito importante dentro de qualquer processo
de terapia psicológico, de evolução, de autoconsciência, de autoconhecimento que você vai ter é você reconhecer quem você está sendo neste momento. Oi, Ingrid! Olha ela, tão disciplinada também. Dia desse eu encontrei com a Ingrid e ela falou: Viviane, não dá tempo eu assistir as suas lives. Aí agora ela tá aonde? Onde é que ela tá? Tá aqui. Muito bem, adoro sua presença. Fique à vontade como sempre. E daí eu tô iniciando agora falando sobre as crenças, né? Então é isso. Continuando. Então essas crenças, elas são ideias que a gente aceita como verdade. Muitas vezes a gente nem questiona elas, a gente só abraça. E essas crenças vão moldando os nossos comportamentos, como eu já falei, né? As nossas atitudes, como é que eu vou agir, como é que eu vou falar, como é que eu vou me comportar. E as decisões que eu vou tomar também. E como são crenças limitantes, elas nos levam a decisões negativas, que nos limitam, que nos travam, né? Então já fica claro aí, porque tem as crenças também que já nos elevam. Então a gente vai falar das limitantes por enquanto. Oi, senhor Rafa, gatíssimo, lindo, maravilhoso, obrigada pela presença. Então, vamos lá. Então, na maioria das vezes, essas crenças, elas são formadas de forma inconsciente. Eu não percebo que eu tenho essa crença. E, gente, olha que curioso. Já faz tempo que eu tô nesse processo de autoconhecimento. Nem sei há quanto tempo, confesso. Porém, esses dias, conversando com a Mirla, que tá aí na live, eu vim reconhecer outras crenças. Não é nem reconhecer, eu vim ter consciência de outras crenças. Eu estava falando para ela das crenças que eu atualmente tive consciência. Meu Deus! Deu para entender, né? Enfim. Pois é, com ela ali, ó. E é assim que a gente se constrói. É aos poucos mesmo, a gente vai, conforme a gente vai dando os nossos passos no nosso caminhar de autoconhecimento, que a gente vai se construindo, aí a gente vai percebendo coisas que nos limitam. E o primeiro passo é o reconhecimento, né? Eu reconhecer que eu tenho. Porque se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou resolver qualquer questão? Eu não sei o que eu tenho, né? Enfim, vamos lá. E essas crenças que são formadas de forma inconsciente, que se você não para perceber, se perceber nesse mundo como um todo, se você não para se autoconhecer, você nunca vai dar conta que tem ela, né? E elas vão te limitando, e você vai achando o quê? Você vai acabar entrando num lugar de culpar até Deus, o universo, o destino, a sociedade como um todo, a família, enfim, você vai culpando muitas coisas porque você não tem consciência dessa crença que você carrega desde muito tempo, que provavelmente pode até ter acontecido dentro da sua criação. E se você não consegue nem perceber essas crenças que te limitam, você também não vai conseguir perceber quais são os seus valores reais, os seus reais valores. Então, assim, se você não busca o autoconhecimento, muitas das vezes você vai estar inconsciente, literalmente vivendo, né, empurrando com a barriga tudo o que vai acontecer na tua vida e sem saber o porquê que tá tudo tão travado e bloqueado. Oi, Vanúbia, seja bem-vinda. Não me perdoo nada, sente e vá ouvir esse negócio de vai ficar vendo live deitada, menina, pra ir dormir? Senta aí pra ouvir, porque tem que botar o ouvidinho aqui colado pra prestar atenção. Senão, como é que aprende? Não aprende, né?
A professora dá nota baixa. Ah, brincadeira, gente. Vamos lá, continuando. Então, essas crenças, elas geralmente se formam a partir de quê? A partir das nossas experiências, desde quando a gente nasceu, e das nossas experiências passadas, das influências familiares, das influências sociais e culturais e religiosas. E também elas podem ser reforçadas conforme a gente vai vivendo os eventos da vida. Ou por comentários de outras pessoas também, enquanto a gente está ao longo da vida nos construindo. Então essas questões aí, elas vão reforçando essa crença e deixando ela mais enraizada e muitas vezes mais inconsciente ainda. Fica aí que a gente vai discutir quais são essas crenças também, algumas delas, porque crenças com certeza tem inúmeras, talvez até infinitas, não sei. Mas eu separei umas 15 aqui pra gente conversar, tá? Inclusive eu já compartilhei algumas, as 15, de forma bem resumida, no Reels, né? Não sei se vocês viram. Mas vamos continuar. Então, por exemplo, se eu recebo uma crítica quando eu era na infância, lá quando eu era criança, essa crítica específica, se a depender da minha compreensão, que é muito importante vocês terem essa compreensão na cabeça de vocês, que quando a gente é criança, a gente tem um processamento diferente de quando é adulto. A gente está se construindo, até o próprio órgão, cérebro, ele está se construindo, se desenvolvendo. A gente vai aprendendo. Eu não vou nem citar datas de idade para poder, porque eu não peguei esses dados, não. Mas tem um tempo específico para poder o cérebro se tornar totalmente ok para ir, né, dizer assim, não, ele tá ok, agora não tem mais o que crescer aqui nesse sentido orgânico da coisa. Enfim, então tá em fase de desenvolvimento. Então a nossa compreensão de mundo também é limitado, certo? Então a partir dessa limitação, a gente vai compreendendo o mundo de acordo com o que a gente pode e consegue. E essas questões aí podem nos trazer, se a gente não tiver porque a grande maioria não tem, né? Pessoas com 25 anos, o lobo frontal se desenvolve completamente. Professora, olha aí, olha. Tá estudando, Adriana, muito bem. Então, eu até me perdi aqui, pera ainda, deixa eu voltar. Então, quando a gente tá se desenvolvendo assim, a gente vai aprendendo as coisas dentro da nossa limitação de compreensão. Eu me perdi, gente, pera ainda que eu vou voltar. Tá. E aí essas crenças que vão sendo embutidas desde a nossa infância, a gente vai compreendendo as coisas dentro da nossa limitação, elas podem se enraizar como uma crença limitante e vai pendurar por toda a nossa vida adulta, o que vai travar muitos dos nossos caminhos. O que é isso aí, menino? Então, eu não vou nem falar o que eu tô vendo. Então, vamos lá. As crenças podem ser divididas em duas. As crenças, né, a crença, né, o próprio termo pode ser dividido em duas. Aqui eu considero uma verdade, que é um valor, e aquela que é um fato que eu vivo, que eu sinto lá no meu íntimo. Como assim, Viviane? Por exemplo, vocês acham que todo ser vivo é digno de afeto, ou o ser humano, eu vou deixar só o ser humano para poder ficar mais claro. Todo ser humano é digno de afeto? Me respondam aí, vocês concordam com esse termo, esse conceito, essa afirmação, que todo ser humano é digno de afeto? Se for, taca coraçãozinho aqui, por favor, para poder eu saber. Então você concorda que todo ser humano é digno de afeto, certo? Eu também concordo.
Porém, eu sinto bem aqui no fundo, lá no fundo do meu ser, que eu não sou digna de afeto. Vocês entendem que por mais que eu acredite na verdade e defenda por aí para os outros, para as pessoas, dentro de uma conversa e tal, que todo ser humano é digno de afeto, eu posso sentir no meu íntimo que eu não sou digna de afeto. E o que isso reverbera na minha vida? Esse meu sentir. Isso faz com que eu acabe afastando as pessoas que tentam se aproximar de mim de alguma forma, por exemplo. Uma pessoa vai te dar um abraço, você logo larga, porque você não se sente digna de afeto. Uma pessoa tenta se aproximar para ser sua amiga, você pode, né, ser rude ou nem responder. Então, mesmo eu compreendendo e defendendo a ideia e tendo essa crença de compreensão, de consideração, de que todo ser humano merece afeto, eu posso sentir que eu não mereço e agir de acordo com o que eu sinto. Então, essa crença, ela é uma crença que me limita a me sentir amada, porque eu acredito no fundo do meu ser que eu não mereço, né? Que eu não sou digna de afeto, que eu não mereço o afeto. Oi, Maicon, seja bem-vindo, fique à vontade. Deve ser só pra você mesmo. Mas vamos lá, continuando. Deu pra entender aqui, até aqui, galera? Vocês entenderam? Eu até me engasguei. Deve ser o Wi-Fi de padaria que você tá conectada, Vedói? Ai, galera, eu me engasguei legal. O que mais? Então eu também posso considerar outra crença aqui, que o mundo deve ser um lugar mais justo, que o mundo deve ser um lugar com mais justiça, um lugar justo, né, e tudo mais. Eu defendo isso a todo custo e muitas vezes com muita verdade aqui. Porém, no meu dia a dia, eu não faço nada para contribuir com essa justiça que eu defendo. Por exemplo, dentro da minha própria casa, dentro do meu grupo de amigos, dentro do grupo social que eu frequento. Eu não faço nada que movimente essa justiça. Então, eu acredito que o mundo deve ser um lugar mais justo a cada dia. Porém, eu não sou justa com ninguém. Percebe? Então, assim, existe aí uma incoerência com o que eu acredito de valor e com o que eu faço de comportamento no mundo. Então é muito importante eu entrar em coerência com os meus valores, com aquilo que eu acredito de verdade. Eu acredito no amor crístico, no amor divino, mas eu não amo ninguém. Como assim? Né? Então, assim, é esse tipo de diálogo que a gente vai tendo dentro dos processos de autoconhecimento, lidando com as nossas crenças limitantes que são incoerentes com os nossos reais valores. E aí eu separei 15 bonitas crenças limitantes, que não são nada de bonitas, certo? Eu vou resumir
aqui rapidamente. Primeira crença: eu não sou bom o suficiente. Quem aí se sente não é bom o suficiente? Ou já sentiu? Eu já senti que eu não era boa o suficiente. A depender do assunto, eu ainda sinto também algumas vezes e tô trabalhando nisso. Essa crença, ela faz com que a gente sinta que não tem habilidade ou qualidade necessária para fazer aquela determinada coisa. Tá confundindo limitantes com militantes? Meu Deus. Eu vi os spoilers das crenças nos seus posts. Pois é. Só que eu não falei sobre. Eu só dei o spoiler lá. Descansa aí, militância. Vamos lá. Outra crença. Eu nunca vou conseguir. Então, essa segunda crença que eu tô citando, ela leva a gente a desistir, muitas vezes a nem tentar por achar que não é capaz. E essa eu não vou conseguir, ela é a grande causadora da autossabotagem. Quem aí se autossabota? E aí eu pergunto a você: você acha que não vai conseguir o que você pretende fazer, por isso você acaba não se colocando em fazer? E essa outra também, que ela também é parceira da autossabotagem: eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ser feliz. Essa, ela impede a minha busca por felicidade, pela minha realização pessoal, até mesmo meu autocuidado. Porque eu acredito que eu não mereço ser feliz, então eu não me proporciono nem os meus mínimos prazeres. A Joyce tá, minha filha, a Joyce tá, o orgulho da psicóloga. O sentimento de não merecer tantas coisas. Sim. Eu não mereço ser feliz. Terceiro, né? Agora vamos pro quarto. Eu não sou inteligente o bastante. Quem aí já pensou que não é inteligente o bastante para alguma coisa? Esse de eu não sou inteligente o bastante limita o nosso potencial de aprendizado. E olha, é tão absurdo, gente, que eu vou te dizer uma coisa. Eu já conversei até com alguém assim uma vez. Mas, vamos lá. Eu não me permito nem entender a coisa. Porque eu já crio um obstáculo na minha frente imenso. Então eu não me permito aprender. Por mais que esteja alguém ou, enfim, tente ensinar, eu travo a minha compreensão porque eu acredito piamente, com toda a minha força, que eu não sou inteligente o bastante. E aí acabo que eu não me desenvolvo intelectualmente. Tem um cara, eu só não vou lembrar o nome dele agora, mas eu sou péssima com nomes, galera, mas enfim, vamos que vamos. Ele é um professor e ele faz lives também, palestras e tudo mais. O nome dele tá quase vindo, mas enfim, vamos lá. Ele é até bem chucro na fala dele, sabe? Ele fala bem, assim, enfim. Mas ele diz o seguinte: cara, o filósofo tal escreveu um livro
aqui o livro, tá lá escrito. Um monte de gente lê, entende, dá aula e continua e tal. Como assim eu não vou entender? Eu vou ler sim, eu vou entender. E ele lê, relê e lê de novo até entender. Ou seja, ele se permite buscar compreender aquilo. Então, é a forma como ele lida com essa questão, por exemplo. E o fato dele se impor de eu vou aprender sim. Então faz com que ele realmente aprenda. Talvez não compreenda de todo o grau, mas ele se permitiu. E aos poucos, com o tempo, ele chega lá nessa compreensão maior. Porque ele se permite. Certo? O peso de saber sobre tantas coisas, mas sentir que não sabe o suficiente de nada. Isso é muito comum, porque realmente a gente não tem como abraçar todo o conhecimento do mundo e nem do universo. O que eu acredito que é válido é você usar o conhecimento que você tem para evoluir. Qual o conhecimento que eu tenho? O que eu posso fazer com isso? Eu tenho como agregar na sociedade a partir desse conhecimento? Eu posso agregar a mim a partir desse conhecimento? Porque tem conhecimento que não serve de muita coisa não, né? Também. Então, conhecimentos e conhecimentos. Eu posso conhecer muito sobre séries. Eu posso conhecer muito sobre livros. Eu posso conhecer muito sobre conceitos. Mas eu posso não aplicar nada na minha vida. Então, o que equivale tanto conhecimento? A Mirla mesmo hoje postou um perfil dela, profissional, eu acho, uma página de um livro que ela tá lendo, de estoicismo, né, Mirla? Me corrija se eu estiver errada. Eu não sei nem se foi no teu histórico que eu vi isso, mas assim, não adianta eu ter uma biblioteca cheia de livros e eu ter lido todos se eu não faço uso de nada disso para crescer e evoluir, e nem muito menos para contribuir com a sociedade. Não adianta. Então, assim, eu posso ter um mínimo de conhecimento e fazer uso disso com mais valor, né? Tá. Falamos sobre isso. Eu não sou inteligente bastante. Agora vamos falar sobre eu sempre falho. Quem aí já falou muito, eu sempre falho? Essa crença de achar que sempre falha, ela enfatiza experiências passadas de fracasso. Porque eu olho para o que deu errado, para o que eu não consegui fazer. E aí, no lugar de eu olhar para o que eu consegui conquistar, eu olho para o que eu não consegui, e aí isso me desmotiva a tentar conseguir. Pode ir, senhorita. O sempre tem um peso muito grande, tem. Tem, porque qual é a lógica do sempre? Você acerta algumas coisas e você erra, você falha em algumas outras. E o errar, o falhar faz parte do viver, né? Oi, doutora Letícia, seja bem-vinda. Gosto é assim, aplicada. Então faz parte do viver eu errar. Eu precisei errar para poder chegar aqui. E inclusive estando aqui eu posso estar errando também. E isso vai me levar a algum lugar, porque eu errando eu vou aprender com o meu erro e assim eu vou crescer e evoluir. Isso se eu não ficar aqui olhando sempre pro erro, me sentindo culpada e paralisada nessa crença limitante de que eu sempre falho. Continuando. As pessoas, outra crença limitante, as pessoas não gostam de mim. Quem aí já teve essa crença limitante de acreditar que as pessoas não gostam de você? Essa afeta direto a autoestima e mina
tanto ela. A gente sofre muito quando a gente acredita que ninguém gosta da gente. E ela impede que a gente tenha relacionamentos saudáveis com as pessoas. Que eu não acho que eu sou capaz de ter. Porque muitas vezes eu entro na relação com medo de perder a pessoa. E quanto mais a gente teme perder, mais fácil a gente perde. Mais fácil é a gente perder, na verdade. Eu também já tive muito essa. Enfim. Tenho trabalhado. Vamos continuar. Eu não tenho tempo. Você já deixou de fazer algo que te acrescenta, que te eleva, porque você acredita que não tem tempo? É verdade, Mirla. Continuando na crença passada, a pessoa acaba se doando muito e se anula muito. Por isso que perde a pessoa. Porque quem é que quer estar com alguém que, no lugar de valorizar-se, se desvaloriza, com medo de perder? Cara, é porque eu não consegui aqui pensar num exemplo específico para poder trazer. Mas eu tenho exemplo na minha vida, inclusive. Mas eu não tô conseguindo pensar agora, então vamos continuar, né? Então eu não tenho tempo. Então eu acabo justificando a minha procrastinação e evitando buscar novos objetivos, fazer novas coisas que realmente me acrescente. Porque eu não tenho tempo, porque eu tô muito ocupado. Eu aqui dando indiretas. Será que pegou? Aquelas. Oi, Mili, seja bem-vinda, gatíssima. Outra crença limitante. Eu sou muito velha, ou velho, ou eu sou muito jovem pra ter isso. Quem aí já teve essa crença limitante? Fecha o cis, meu Deus. Isso aí é um trava-língua, viu? Eu quase não consigo falar. Então, eu sou muito velho, muito jovem pra isso. Essa limita a gente muito, né? Tem pessoas que já tem. Por exemplo, eu na minha faculdade tinha uma. Eu não vou saber a idade dela, eu acho que ela tinha 60 anos. Por aí. E ela estava cursando o curso de psicologia. E agora ela está atuando como psicóloga. Tu caiu aqui de paraquedas, tenha vergonha, mulher. Era pra vir de coração aberto, assim, eu vou lá assistir a live da Viviane, né? Cair de paraquedas, não. Tossi? Essa ainda te pega de que você é velha ou jovem demais pra tal coisa? Gostou? Meu Black Power. Então a gente acaba se limitando pela nossa idade. Por exemplo, eu já tive essa crença de achar que eu era jovem o bastante para não conseguir atuar como psicóloga, porque não é jovem no sentido de idade, mas de tempo de profissão. E aí as pessoas não vão me levar a sério, não vão acreditar no meu profissionalismo, vão duvidar da minha capacidade, porque eu não tenho tantas idades de profissão. E aí essa crença, ela acaba nos limitando de mostrar o nosso real potencial e a nossa capacidade de fazer aquela coisa. Porque você pode tanto começar algo novo, quanto se posicionar mesmo se achando muito novo para alguma coisa. Mulher, toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem live aqui. Cada segunda, uma live com temas diferentes. Hoje a gente está falando sobre crenças limitantes. Na segunda passada a gente falou sobre como desenvolver a constância em algo, tá? Inclusive,
salvo no YouTube a live da Constância. Eu tenho que subir as outras lives e aí vai com o tempo. Pois é. Dodói foi ao banheiro. Segundo ela. Outra crença limitante. É muito tarde para mudar. Você já pensou assim que era tarde demais para você agir diferente? Você fazer diferente? Essa crença, ela impede a gente a se doar a novos hábitos. Ficam salvas também. Mas vale muito a pena ver ao vivo, porque a gente interage. Você pode tirar dúvidas. Então, impede a adoção de novos hábitos. No lugar de eu dizer assim, não, eu vou agir diferente, eu acho que não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Certo? Então eu acho que eu não sou capaz de mudar. Mas você é sim, independente da idade, independente de como for. O que faz você mudar é o seu querer. Sim, a síndrome de Gabriela. E apanha também? Eu não entendi essa. Vou ficar... Eu procurei e não achei. Tá salvo aqui? Tá, minha filha, tá salvo sim. É só ir lá nos rios, tá lá. Todas as lives estão com uma capa só. E tem o nome das lives. Vários tapas de luva e fecha o cis, tá bom. As lives, né? Sim, verdade, agora que eu entendi, Joyce. Tá. Tira dúvidas, conversa e apanha. E apanhamos juntos, porque eu também apanho só aqui nessas lives. Continuando. Qual a outra crença limitante também? Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu acho que eu não tenho dinheiro suficiente para fazer tal coisa. E aí isso limita a nossa visão de possibilidades e oportunidades financeiras, inclusive da gente ganhar mais dinheiro. Porque a gente acha que não tem dinheiro suficiente para fazer tal coisa. E aí a gente se limita. Exemplo. Quantas e quantas vezes eu deixei de sair para fazer algo que eu gosto, por acreditar que eu não tinha dinheiro suficiente, e eu ficava em casa triste, querendo sair, e não saía porque eu achava que não tinha dinheiro suficiente. Eu não tinha dinheiro, não é que eu não tinha dinheiro ou que eu tinha dinheiro, gente, eu só poderia fazer algo diferente que gastasse menos, por exemplo. Crenças limitantes, porque é um assunto de desenvolvimento pessoal, que é a crença limitante, são crenças que a gente tem desde muito tempo, enraizado na gente, muitas vezes de forma inconsciente, ou seja, a gente não percebe que tem essas crenças, e elas impedem da gente crescer e evoluir na vida como pessoa, no amor, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Oi, Natália, seja bem-vinda. Oi, Sala 4. Entendeu? Então, é por isso que o assunto da live é crenças limitantes. Cada live tem um assunto diferente, porque a lógica das lives é trazer conhecimento para vocês, trabalhar o autoconhecimento de vocês. E assim se desenvolverem e evoluírem como pessoa. Eu trago temas para trazer luz. E aí você faz o que com isso? Aí é responsabilidade sua. Se você vai trabalhar isso para evoluir, ou se você vai enterrar isso e fingir que nada aconteceu. Quem vem para as lives está realmente disposto a trabalhar o autoconhecimento. Está realmente disposto a evoluir.
E aí, inclusive, por exemplo, eu tenho uma paciente que está assistindo a live comigo, uma pessoa que faz terapia comigo e está assistindo as lives. E as lives têm ajudado o desenvolvimento dela, porque uma coisa é a terapia pela terapia e outra coisa é o conhecimento. Quando você tem as duas coisas juntas, a evolução ela ocorre de uma forma mais constante, certo? É mais ou menos por aí, não sei se deu para entender. E aí vamos continuando nas crenças limitantes. Então eu não tenho dinheiro suficiente, isso me limita nas possibilidades e oportunidades financeiras. E quando eu acho que eu preciso ser perfeita, eu tenho que fazer aquilo, mas eu preciso ser bom. Se eu não for, eu não faço. Eu não coloco, eu não apresento, eu não posto. Se você escreve, eu não vou publicar esse texto porque ele não tá bom. Enquanto ele não tiver bom, eu não apresento, eu não posto, eu não compartilho, eu não publico. E essas questões vão fazendo com que você se limite, porque você nunca vai estar perfeito. Você nunca vai estar perfeito. Porque para você estar perfeito, você precisa se colocar no mundo, apresentar suas coisas para o mundo e ali desenvolver, porque é no errar do apresentar que você vai se colocando e vai percebendo onde você pode melhorar e desenvolver e evoluir. Então, se eu nunca faço live, eu nunca vou ficar boa em fazer live. Compreende? Enquanto eu não me coloco aqui no palco da vida, de me expor, gaguejando, esquecendo o nome das coisas, não sabendo expressar direito porque eu estou nervosa, algum conhecimento, eu nunca vou conseguir fazer isso, compreendeu? Nunca. Porque eu não estou trabalhando o meu desenvolvimento nesse lugar. E eu nunca vou saber se tá legal, se as pessoas estão gostando, se não tá gostando, porque como é que eu vou ter o parâmetro de medir isso se eu não tô me colocando no mundo, me expondo? Olha, essa crença limitante está cada vez melhor, né, Joyce? Que bom que você tá gostando. A Joyce tá aqui, ó, desde os inícios das lives. Tinha live que eu fazia que só tava ela presente. Então as coisas vão se ajustando conforme o tempo. Eu vou melhorando a minha dicção, a forma de eu expressar, né? A forma de eu me comunicar com vocês e interagir. Gente, vocês não têm noção não. Lá no início, quando eu começava a ver um monte de mensagem assim de texto, eu travava. Quem é do tempo das lives que eu fazia no Time, que não tinha nada a ver com psicologia, lembra muito bem disso. E quanto mais comentários, mais eu me perdia. E hoje não, aqui os comentários estão subindo e eu tô conseguindo pegar o que cada um tá querendo dizer. Mas é uma questão de tempo, de se colocar e se posicionar, certo? E todas essas coisas que eu digo é para trazer exemplos para vocês e vocês conseguirem aplicar isso na vida de vocês também, né? Não é para vocês fazer live como eu, mas dentro do que eu tô falando de se expressar e se colocar no mundo, o que é que você não tá fazendo que você poderia estar fazendo e se desenvolvendo e aperfeiçoando e melhorando o que você não está fazendo porque você acredita que não é capaz de fazer. Lembra-se? Que bom. Outra crença limitante: as coisas nunca dão certo pra mim. Nunca dão certo pra mim. Quem já disse isso pra si mesmo? Ou já pensou? Essa crença limitante, ela vai promover uma visão pessimista e derrotista, né, sobre a minha vida.
Porque, novamente, eu centralizo toda a minha visão de vida em pontos específicos que não deram certo. E eu deixo de olhar para aquilo que dá certo, para aquilo que funciona, para a prosperidade da minha vida, para aquilo que prospera na minha vida. E eu só olho para a escassez dela, para aquilo que falta. Outra, e aí eu vou acelerar porque eu tenho muita coisa ainda para falar e eu tô aqui. Então aí eu já li a 12, a 13. É difícil ganhar dinheiro. É muito difícil ganhar dinheiro. E aí isso me bloqueia também. Porque eu acabo achando que é tão difícil ganhar dinheiro que aí eu não me coloco realmente em ação, em desenvolvimento. E aí isso bloqueia a minha prosperidade e o meu sucesso financeiro, porque eu acredito tanto que é difícil, que eu acabo não me esforçando porque é muito difícil. E aí, consecutivamente, obviamente, eu não vou ganhar. Né? Porque não tô me importando. Outra, eu não sou criativo. Eu desenho, né, galera? Ó, aqui os meus desenhos. Se vocês verem os meus desenhos lá, há muito tempo antes, eu não sei desenhar. Quantas e quantas vezes eu não já disse isso e eu já escutei isso de alguém. Porém, se você não se permite desenhar, você nunca realmente vai saber. E ainda mais algo tão artístico quanto desenho e pintura. Você não precisa saber fazer. Você precisa, né, se permitir estar naquele espaço, se colocar e aceitar e abraçar a tua arte. Aí aos poucos você vai desenvolvendo algo que fique mais harmônico, que faça sentido para você e que você goste no final. Não precisa ser coerente, redondinho, perfeito. Basta você se permitir. Isso aqui eu não sei nem como foi que saiu. Foi só a permissão. Eu acho que vou fazer um traço assim, acho que vou fazer um círculo assim, acho que eu vou fazer um negócio assim. E aí quando der fé, saiu algo, né? Então é permissão. E essa questão de eu achar que eu não sou criativa vai me impedir a me expressar. Eu não consigo me expressar. Eu não consigo me permitir me expressar de forma diferente, inovadora e criativa. Justamente, a sua arte é escrever poemas. Então você precisa se permitir escrever o poema para que o poema nasça e se desenvolva ali como um poema, né? Como um todo. Você precisa fazer os versozinhos, se permitir fazer os versos. Né? Então a criatividade vem da permissão, né? De se permitir fazer algo diferente, inovador. É como se eu estivesse indo visitar alguém por um caminho diferente e não o caminho que eu sempre tomo para ir visitar esse alguém. Então eu estou sendo criativa, fazendo algo diferente. 15ª e última da live, né? Eu não consigo fazer isso sozinho. A sua é a costura, muito bem, Joyce. Eu acredito sim. Eu não consigo fazer isso sozinho. E aí isso me promove dependência e me limita a minha autossuficiência, de eu conhecer a minha capacidade única como pessoa. Uma das coisas que eu toda a vida falava muito pra mim: eu quero muito sair pra tal lugar, mas eu queria companhia. Aí eu chamo fulano, fulano não pode. Chamo ciclano, ciclano não pode. E aí eu não vou. Aí eu fico me sentindo triste, sozinha. Aí eu deixo de fazer aquilo que eu gosto, porque eu acho que eu não consigo fazer sozinho. É normal, Mili, isso é do Instagram, não é eu não. O Instagram é que é doido. As lives têm sido assim, do nada fica grossa, do nada fica fina, e é isso, se acostume.
Então, para continuar, aí vamos né, ver se eu vou rápido aqui, que ainda tem muita coisa para contar. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Para mim estar aqui hoje, postando lá no Instagram, todo aquele conteúdo nas redes sociais, fazendo essas lives aqui, postando os meus stories diários sobre a minha vida pessoal, de eu falar abertamente, né, para as pessoas sobre as minhas crenças, sobre tudo que me rodeia, sobre os meus gostos. Eu precisei trabalhar algumas crenças limitantes em mim. Oi, Manu, seja bem-vinda, fique à vontade. Então, precisei trabalhar algumas crenças em mim, que foram construídas, muitas delas, desde a infância, e outras que eu adquiri, por exemplo, durante a faculdade. Então, como essa aqui é uma conta profissional, muitas das coisas de crenças limitantes foram adquiridas dentro do meu curso de psicologia. Eu acreditava que eu não era capaz de fazer tal coisa porque eu não tinha não sei o quê, porque eu não sabia tal coisa, por conta disso, por conta daquilo outro. E aí vamos falar um pouquinho de cada um. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês das minhas sombras, daquilo que tanto me doía. Então, fazer live lá no início, e não foi no início dessas lives aqui, nesse perfil agora atualizado, não. No início do perfil lá atrás. Eu abri às vezes live, mas eu me sentia tão rejeitada, porque não aparecia pessoas para assistir, ou se aparecia logo ia embora. E isso me gerava uma angústia tão grande, e eu me sentia rejeitada. Rejeitada pelos seguidores, rejeitada pelos meus amigos, rejeitada pela minha família. Oi, Rodrigo Samurai, seja bem-vindo, fique à vontade. Então, eu ficava buscando sempre aprovação e reconhecimento dos outros. E dentro por exemplo, dos posts que eu fazia, só tinha poucas curtidas, ninguém comentava, ninguém compartilhava, ninguém salvava meu conteúdo. Então, como assim? Então, meu conteúdo não é bom, meu conteúdo não tá bom o suficiente. E aí isso gerava toda uma angústia, uma pressão, inclusive para fazer esses conteúdos. Porque eu lia e relia e nunca estava bom, nunca estava legal para apresentar. E aí isso ia gerando sempre uma questão de tipo, cara, não tá legal, não tá profissional, o que eu preciso? Mas aí eu não tenho dinheiro para pagar um profissional, mas aí eu não tenho a criatividade para fazer desse jeito que fulano faz. Mas aí todas as crenças limitantes que a gente conversou até agora ia surgindo e aí ia me limitando. No lugar de eu apresentar, eu me fechava. E isso me gerava rancor, mágoa do mundo, das pessoas. E aí isso me trazia um sentimento de pena de mim mesma que vocês não têm noção. Então eu me achava assim uma coitada. Eu achava que ninguém gostava de mim, que eu não merecia o afeto, que eu não merecia ser feliz, que eu não merecia conquistar determinado espaço. Então, eu me senti uma vítima social do universo, do destino, de Deus, enfim. Achava que eu não merecia crescer. Achava que eu não tinha conhecimento bastante, que eu não tinha dinheiro para investir realmente em mim. Porque vocês não têm noção o quanto que é complicado essa vida de psicólogo, meu povo. Então, assim, tantas coisas que eram cobradas só para mim estar dentro da categoria psicóloga clínica, e eu não tinha dinheiro para bancar isso, e aí isso me gerava um sentimento de fraude. Então eu ficava achando que eu precisava de ajuda para chegar em algum lugar. Mas quem que me ajudava? Ninguém me ajudava, eu não conseguia ver a ajuda de ninguém. Eu ficava me comparando a todo mundo que era colega meu de trabalho, né, de profissão. E eu não entendia como é que eles conseguiam chegar lá e eu não. Mesmo eu tentando, eu todo tempo fazendo algo de diferente.
E aí isso ia me gerando inveja. Inveja dos meus colegas. Sim. Eu não admitia, mas eu tinha inveja, sim. E aí essa inveja também me gerava uma culpa ilógica, uma vergonha da minha realidade. De eu ter uma parede assado, de eu ter um móvel assim, de eu ter um teto acolá, de eu não ter uma estrutura que determinados psicólogos de algum perfil específico, com mais curtidas, com mais seguidores, com mais presença em live, tinha. E aí eu achava que era isso que me impedia de chegar lá, porque eu não tinha isso, né? Então, sobre todas essas coisas que eu citei aqui para vocês, eu não tinha consciência. E como eu não tinha consciência, eu não me responsabilizava pela minha realidade, pelo meu processo, pelo meu desenvolvimento. Fazer algo a respeito com o que eu podia, com o que eu tinha. E aí isso gerava aquela visão de escassez financeira, de afeto, porque eu focava constantemente no que faltava. E aí quando eu fazia de qualquer jeito, porque eu não sentia motivada a fazer, porque eu não ia conseguir mesmo, não ia dar certo mesmo. Pra que eu vou fazer direitinho? Enfim. Outra coisa também que acontecia, sentimento do herói. Eu achava que eu precisava salvar todo mundo, salvar fulano, amigo fulano ciclano, Deltrano, namorado, namorada, irmã, irmão, filho, nem tenho filho, pai, mãe, tio, tia. Eu achava que eu precisava salvar as pessoas. E aí eu só me aproximava de pessoas problemáticas, que me puxavam para baixo. E eu não evoluía. E no fundo, lá no fundo, eu escondia um desejo imenso de ser salva. De que alguém iria me salvar dessa luta constante que eu estava vivendo. Porém, entretanto, isso tudo era uma grande fuga de mim mesmo. Uma grande fuga de minha autorresponsabilidade sobre a minha vida. Isso aqui é o que eu tenho para compartilhar com vocês sobre o que aconteceu comigo e acontece aqui e acolá. Porque essas coisas aqui, enquanto eu tava escrevendo, eu me senti mega mal. Como é que era isso aqui tudo, gente? Como assim isso aqui tudo era a Viviane de alguns anos atrás? Misericórdia. Porém, conforme eu fui trabalhando meu autoconhecimento, eu fui gerando um outro movimento de mais consciência sobre os meus processos e responsabilidade por eles. E aí eu entendi que, e aí eu vou pegar uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim: faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí foi quando eu fui tomando mais responsabilidade por esse processo. Porque eu fui olhando e dizendo: cara, eu posso fazer melhor dentro das condições que eu tenho. Eu posso sentar a minha bundinha aqui nessa cadeira e tomar um tempo para dar conta desse lugar. Dentro da possibilidade que eu tenho. Dentro da realidade que eu vivo. Eu não tenho a condição que eu gostaria para fazer de acordo com o que é dito que eu deveria fazer, mas eu posso fazer alguma coisa dentro da realidade que eu tenho. Ai, Joyce. Pois é. Você não sabia de nada, né? Agora tá sabendo. Pois é. Agora vamos lá. Outra vez,
E aí, gente, outra coisa também, não tinha dinheiro para fazer cursos, para fazer formação, mas eu tenho dinheiro para comprar um livro. Eu tenho PDF, né, como baixar PDF de graça na internet, porque eu tenho internet. Então vamos fazer alguma coisa a respeito, vamos ler. E aí fazer igual como eu disse do cara que eu confesso, não lembro o nome dele aqui agora, mas que ele dizia, eu vou entender esta bagaça aqui, porque alguém escreveu, alguém entendeu, alguém conseguiu passar isso aqui, então eu tenho capacidade de ler isso aqui e entender também. E aí foi assim que eu fui fazendo também comigo. E aí eu fui vendo como é que eu funciono e fui trabalhando dentro disso. Ah, eu consigo funcionar ensinando, então eu vou ler e ensinar. E aí eu abri, por exemplo, os grupos de estudos dentro da minha área. Então, abri grupo de estudos gratuitos para ajudar a compreender aquele texto para os estudantes e psicólogos iniciantes. E assim eu fui me permitindo também errar, porque eu não sabia de tudo, eu não estava lá ensinando como a grande sabedora de tudo, mas no lugar de só estou me permitindo aqui ensinar o que eu aprendi aqui. Mas ao mesmo tempo me colocando na humildade de que eu não sei de tudo. Então eu posso também aprender com quem está comigo. E assim eu aprendo com vocês. E assim vocês aprendem comigo. E a gente vira um grande ciclo de aprendizado. E aí, lendo um desses livros, lembra quando eu falei sobre a síndrome do herói? De querer salvar os outros? Eu li um texto, uma frase, uma parte específica que isso me gerou tantos pensamentos que vocês não têm noção. E até hoje ainda vem me gerando muitas reverberações enfim. Então, que é assim, a pessoa que ajuda, que é o ajudante, eu adoro ajudar as pessoas, eu sou a pessoa que ajuda todo mundo, esse ajudante, ele quase sempre, ele está ajudando a si mesmo, para não ter que lidar com o desconforto de ver o outro sentindo dor, sofrendo. Então, sabe quando você pega e faz pela pessoa aquilo que ela deveria fazer? É nesse sentido desse ajudante aqui. Então, no lugar de eu ensinar o outro a fazer, eu estou fazendo por ele e aí eu estou ajudando. O outro se sente ajudado, porque eu não preciso estar fazendo, porque tem alguém fazendo por mim. Mas no fim, essa ajuda, ela não está sendo uma ajuda. No fim, eu ajudando essa pessoa, fazendo por ela o que ela deveria fazer, eu acabo impedindo dela experienciar e assimilar e ressignificar aquela questão e crescer e evoluir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Está muito pesado. Então, muitas vezes a ajuda, quando a gente pensa que está ajudando, a gente atrapalha o processo do outro. De crescer e evoluir, de compreender. Por isso, por exemplo, meus amores, que a terapia ela é tão significante, que é diferente de eu conversar com um amigo, porque o amigo ele não vai ter esse conhecimento de se colocar em, peraí, eu não posso fazer por você, você tem que fazer por você. Você tem que se responsabilizar pelo seu processo, você tem que descobrir o seu caminho. É você que tem que descobrir como fazer para resolver essa questão, porque a questão é sua, o problema é seu. E você vai aprender com isso ao fazer esse movimento. Se eu faço por você, se eu digo o que você tem que fazer, eu deixo de fazer com que você compreenda e ressignifique e assimile aquela questão. Outra coisa que o ajudante também pode estar fazendo, ele está convencendo a si mesmo e aos outros ao seu redor de que ele é capaz de ajudar, mas que ele não precisa de ajuda, que eu dou conta sozinho, eu consigo sozinho.
E muitas vezes eu acabo não me permitindo ser ajudada. Talvez até mesmo fazer uma terapia. Por quê? Porque eu sei resolver os meus problemas sozinho. Eu me conheço. Não tem melhor do que eu mesma para lidar comigo. Esse pensamento te limita também, meu amor. Te limita a crescer e a evoluir. Porque a gente não está só no mundo, a gente aprende com o outro. E quando falo de terapia, eu falo de um lugar que o outro vai pontuar aspectos em mim, da minha fala, do meu discurso, que eu não estou conscientemente percebendo. E aí quando pontua, porque uma escuta técnica, profissional, é diferente de uma escuta conversando com um amigo. Quantas e quantas vezes eu já tive de conversar com um amigo e sentir a percepção de que parece que a gente está disputando dor. Parece quem é que está sofrendo mais. Então assim, não há um diálogo voltado à escuta compreensiva de trabalho profissional, como seria com um psicólogo, por exemplo, né? Dentro de uma terapia, dentro do processo psicológico, certo? O que mais que ocorre dentro desse ajudante? Esse ajudante, muitas vezes, ele tem fortes sentimentos de desamparo, que vai diminuir temporariamente quando ele acha que está ajudando o outro. Então, muitas vezes, eu vou buscar ajudar o outro para fugir de mim mesma, para fugir das minhas questões, para poder não lidar com as minhas questões problema. Então, é muito mais fácil eu ir lá na Joyce e resolver as questões problema da Joyce. E aí, Joyce, qual é o teu problema hoje? Vai lá, fala aí para mim, para poder eu ajudar aqui. Mas aí eu tô com problema lá em casa, seríssimo, aí eu tô nem ligando pro problema, tô fingindo demência aqui, porque... Mas aí qual é o teu problema? Certo? Então, é isso também. Oi, Leonardo, seja bem-vindo, não sei se está aqui ainda. O que mais? Então, falar sobre todas essas coisas, sobre essas crenças limitantes, sobre todo esse processo que eu falei pra vocês aqui, que eu compartilhei com vocês sobre a minha vida e tudo mais, ainda machuca. Principalmente quando a gente olha para toda essa construção e vê que são frases e pensamentos, pelo menos, né, eu falando de mim, que eu mesma repetia pra mim. E me tornava uma pessoa cada vez mais amarga, reclamona, e que sempre focava na falta. Bora sair, não, mulher, não tenho dinheiro. Bora fazer, não, mulher, não dá, porque não sei o que, não sei o que. Não tenho tempo, e eu tenho tempo todinho pra assistir série, ficar aqui deitada, falando não sei o que, tarará. E não tô fazendo algo por mim, pra mim crescer e evoluir. Que bom que você aprendeu. Então hoje, depois que eu comecei a trabalhar com foco no meu autoconhecimento, fazendo terapia, admitindo as minhas falhas, né, as minhas crenças limitantes, os meus traumas, refletindo sobre tudo isso, né, eu passei refletindo sobre o que eu passei, desculpa, que eu tô lendo também, refletindo também onde eu quero chegar, que é importante. A gente já falou sobre isso em outras lives, né? Onde é que você quer chegar? Refletindo sobre onde é que eu quero chegar. E também entendendo o que eu preciso fazer para chegar lá. Tá, eu quero chegar lá, mas o que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu tô fazendo para poder chegar lá? O que é que eu tô fazendo hoje para chegar lá? Naquele lugar que eu quero. E aí, aos poucos, eu tô me tornando uma melhor versão de mim a cada dia. Então, hoje em dia, eu tô uma pessoa mais positiva, mais grata, mais compreensiva, mais paciente. Também mais focada no que tem sentido pra mim. Então, eu tô indo buscar mais coisas, né? Compartilhando com vocês, eu me inscrevi num curso de filosofia. Vou iniciar amanhã um curso de filosofia. Algo que eu sempre quis
há muito tempo fazer, mas nunca tinha me permitido, porque não tinha dinheiro, porque não tinha tempo, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo. E aí dessa vez eu me permiti e vou iniciar a fazer o curso de filosofia, até para trazer mais conteúdo para vocês, né, galera? Fazendo melhores escolhas também. Essas escolhas estando mais de acordo com os valores que eu tenho, porque agora eu reconheço melhor esses valores. Expressando melhor os meus limites, né, dentro das minhas interações sociais, dizendo não, não isso, é assim, até aqui pode, aqui não. Me valorizando também nas relações amorosas, sabendo aonde é o meu valor nas minhas relações familiares. Também tô focada mais no que eu conquistei e no que eu tenho, do que eu ainda não tenho e do que falta. Eu também estou trabalhando mais a minha espiritualidade, compartilhando mais os meus conhecimentos, buscando me amar e fazer por mim o que eu esperava que o outro fizesse. E aí ficava sentada esperando, nunca ia fazer. Compreendendo que ninguém me deve nada, que o que me dão é dentro daquilo que eles podem, querem, e não do que me deve algo. Que não posso aceitar qualquer coisa, que eu mereço sim ser feliz e crescer, que eu mereço ser amada. Então, quem me conhecia uns anos atrás e conversa comigo hoje, percebe a mudança, percebe a diferença. Tô quase terminando, vai mais um pouquinho só. E essa diferença, ela foi a partir da terapia, do desenvolvimento, da compreensão do meu autoconhecimento, da minha autoconsciência. Gente, mas não é assim fazer terapia por fazer, não. É realmente me responsabilizando pelo meu processo. É me colocando, é enfrentando as minhas sombras, olhando para ela e dizendo, caraca, eu fui invejosa. Eu tava com inveja por quê? Porque eu me sinto insuficiente. Eu me sinto uma fraude, por isso que eu tô com inveja de fulano, porque ele tá se colocando e aí eu não me coloco porque eu me sinto uma fraude. Compreende porque as crenças limitantes nos limitam? Gente, desculpa pela live longa, mas eu ainda tenho um conteúdo para dar e eu vou dar até o final. Quem ficar comigo, fica. Quem não ficar, tudo bem, vai ficar gravado, você assiste depois. Tá bom, o Mili? Então, esse movimento vai trazendo com que você eleve a sua autoconsciência, te traga mais autorresponsabilidade sobre a sua vida, sobre o seu caminhar. Você entende que você só muda se você quiser. Você só muda se você quiser. Não adianta fulano dizer o que você tem que fazer. Não adianta alguém te babar e dizer faz assim, faz assado, por favor muda. Não. Se você não quiser mudar, se você não quiser trabalhar suas questões, sombras, você não vai. E essas coisas trabalhadas fez na minha vida uma mudança muito grande, elevou minha autoestima, minha confiança, ao ponto de eu estar me sentindo seguro o suficiente para falar com vocês sem nenhum tremelique, sem nenhuma voz trêmula, sem nenhuma ansiedade, sem medo de ser eu. E o meu desejo aqui no meu perfil é compartilhar com vocês todo o conhecimento que eu venho tendo tenho e tenho desenvolvido tanto pela psicologia, pela abordagem em Gestalt terapia, que eu uso como filosofia de vida, né? E a abordagem terapêutica também. Também pelo conhecimento filosófico, que eu também adoro e venho estruturando, e pelo meu conhecimento empírico, que é baseado nas minhas experiências. Então, através
desse conhecimento que eu tenho, eu vou expressando nos feeds, né? Lá no conteúdo carrossel, nos reels, quando eu compartilho algum pensamento que me tocou bastante, e eu descrevo outra coisa nas legendas para poder elevar mais a autoconsciência de vocês também. E quem quiser aprofundar mais, elevar mais o conhecimento, também tem o meu auxílio profissional, né? Particular. Aí você vai lá, clica no link da bio, agenda uma consulta e inicia a sua sessão de terapia para um acompanhamento mais aprofundado, mais detalhado, trabalhar suas questões sombras comigo. Porque aí eu vou te ajudar a perceber coisas que você talvez não esteja percebendo. E conforme você eu vou me responsabilizar aqui por isso, eu vou trabalhar aqui isso, e você trabalha, você vai crescendo e evoluindo. Joyce aí tá aí que eu diga. Então, gente, todas essas crenças limitantes, elas nos afetam em várias áreas da nossa vida. Na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, porque faz a gente duvidar das nossas habilidades e do nosso valor. Das nossas relações interpessoais, porque impede da gente se relacionar de forma saudável e autêntica. Eu sinto realmente quem eu sou, rindo do jeito que eu rio, falando o que eu penso, da forma que eu ajo, me comportando, me mexendo, dançando. Gente, eu tenho feito uma coisa bem maluquinha ultimamente, que é dançar em lugares públicos, assim, bem aleatórios. Então hoje eu fui pra onde foi que eu fui? Fui no posto de saúde buscar medicamentos. Aí eu botei o meu fone de ouvido aqui, aí eu ia lá, ouvindo a música. Eu deixei de ficar, o que o povo vai pensar de me ver desse jeito? E aí eu deixava de me expressar, de fazer meu corpo falar, por medo do que os outros pensavam sobre como iriam me ver. Só que para perceber, será se o que eles disserem vai mudar alguma coisa? Não vai. Eu só vou me privar. Não vai mudar. Não vai mudar. Eu não vou deixar de ser mais inteligente. Sabe? Eu só vou, se eu ficar nesse lugar de crença, o que os outros vão pensar de mim, eu não posso, eu tenho que me comportar de tal jeito, porque os outros não sei o que, eu só vou me privar de ser eu, e aí isso já só me limita. Também afeta a minha carreira, o meu sucesso profissional, né? Dito aí pela experiência que eu falei pra vocês. Porque bloqueia o nosso avanço, né? Eu poderia não estar fazendo essas lives, vocês poderiam não estar ouvindo a minha voz, nem o meu conhecimento hoje. Porque eu estaria morrendo de medo, praticamente quase debaixo da cama, com medo de estar fazendo isso aqui. Né? O que impede também a minha saúde, meu bem-estar. Porque no lugar de eu me permitir agir, fazer uma academia, porque o que o povo vai pensar do tamanho do meu corpo, da roupa que eu tô vestindo, do meu estilo de vida, o que o povo vai achar? Então eu fui quando foi, gente? No sábado, eu fui para um evento que só era idoso. Foi tão legal. Foi tão legal, me diverti tanto, fiz amizade com as velhinhas lá. Foi legal que só. Aí eu ficava assim, o que vão pensar de mim? Também me limita nas minhas finanças, porque como eu fico com várias barreiras mentais, eu deixo de explorar as possibilidades financeiras. Então, superar as minhas crenças é um processo que envolve identificação. No primeiro, eu preciso reconhecer que eu tenho essa crença. Eu preciso admitir que eu tenho essa crença. Minha fobia social me impede de dançar em público. E aí é importante você parar, por exemplo, para refletir. O que tem de crença limitante por trás disso? O que você acredita que o povo vai pensar de te ver dançando em público? E aí você tem que admitir esse pensamento, essa crença que você tanto crê. E aí vamos para o próximo passo. Vamos lá. Oi, Daniel, seja bem-vindo.
Então, quando eu admito, eu deixo de mentir e me enganar. Porque eu paro de arrumar, por exemplo, formas de justificar as minhas crenças. No lugar, a Adri poderia dizer assim, não, eu não sei dançar. Então ela impede de se movimentar, de movimentar o corpo dela, porque ela tem medo do que o povo vai pensar dela dançando. Então é mais fácil para ela, no lugar dela se permitir dançar, porque como é que você aprende a dançar se você não se mexe? Nunca vai aprender. Como é que você faz live se você não faz? Você nunca vai fazer, né? Então assim, enquanto eu não admito, eu vou sempre justificar essa minha crença botando culpa em alguma outra coisa. É porque eu não sei, é porque o outro, é porque a situação. E todo esse movimento vai me impedindo, né? Essa crença, essa justificativa vai me impedindo de encarar essa crença limitante. De admitir. E quando eu admito, obviamente vai doer, né? Porque quando é que eu vou admitir que eu tô sendo mentirosa, ou que eu tô sendo rancorosa, ou que eu tô sendo amarga, ou que eu não tô sendo uma boa amiga, vai ser bom. Vai doer. Eu admitir que eu tenho vergonha de mim. Por exemplo, eu não sei se é o caso daí da Adri, mas se for. Então aí é admitir para si mesmo, primeiramente, né? Aí você deixa de mentir para você. Depois que você deixa de mentir, você vai se questionar. Pera ainda. Como assim eu fui invejosa? Eu fui invejosa, como foi que eu citei o exemplo antes? Porque é vergonhoso por conta do meu corpo? Subiu, só que eu não li. Porque senão eu ia perder a linha do raciocínio. Pois é. O que eu tava falando, gente? Aí eu já me perdi de novo, peraí. Então eu tenho que me questionar. Analisar a veracidade dessas crenças e como elas foram formadas. Teve outro? O anterior? Minha fobia social me impede de dançar em público porque é vergonhoso por conta do meu corpo. A verdade é que eu odeio o meu corpo e projeto isso nas outras pessoas. Pronto, você já admitiu. Né? Admitiu a sua crença. Agora você precisa questioná-la. De onde é que ela veio? Se faz sentido? Qual a lógica disso? Como ela foi criada e formada? Depois disso que você questiona, você reformula, substitui essas crenças limitantes por crenças mais capacitadoras, que promovam crescimento e realização. Então, surgiu na infância, como a Adri trouxe. Surgiu na infância. E aí né, reformular isso. Você é aquela criança da infância hoje? Isso ainda faz sentido? Qual a lógica disso no contexto geral da coisa? E aí isso é importante que você trabalhe dentro da terapia também, se você não consegue fazer esse movimento sozinho ou sozinha, né? Mas conforme eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, me identifico, que aí eu deixo de mentir pra mim, me enganar, questiono, reformulo isso tudo, aí eu me torno mais verdadeira comigo mesmo. Vou ligar pra minha psicóloga agora. Descobrindo coisas, olha, é isso que é o valor dessas lives. É você conseguir ter consciência de algo pra levar pra terapia. E aí você vai trabalhar lá. Pô, pera ainda, tive consciência de alguma coisa aqui muito importante que eu preciso trabalhar. E aí eu vou me tornando mais verdadeira, porque eu vou alinhando essas crenças com as minhas crenças de valor. Qual é o teu valor? Lembra lá no início da live, quando eu falei assim, deixa eu só subir aqui, porque eu sou esquecida.
Quando eu falei assim, que existe dois tipos de crença, aquela crença que eu considero uma verdade, né, um valor, e aquela que de fato eu sinto e vivo. Então, aí eu vou trazer um exemplo, aquela que eu considero que todos os seres humanos, eu considero que é a verdade absoluta, o valor, eu considero que todos os seres humanos são dignos de afeto, mas eu sinto que eu não sou digna de afeto. Então, trabalhar isso aí. Como assim? Qual é a coerência da verdade que você acredita com o que você está sentindo? Que crença limitante é essa de você achar que todo mundo merece afeto, menos você? E aí, voltando aqui pro rolê de agora, é dizer que aí eu reformulo e vou trazer... Vale, meu Deus, cadê? É isso aqui mesmo. Então eu vou substituir essa crença por uma coisa mais capacitadora, que me eleve. Não, eu sou sim digna de afeto. Eu sou sim digna de afeto. Então eu vou começar a alinhar na minha cabecinha aqui. Vai ser devagar, meu povo. Vai ser do Neida, não. Não vai ser agora que você vai ultrapassar a linha e o resto deixou de existir. Não é assim que o autoconhecimento funciona. É um enfrentamento diário, constante, vigilante até. Porque muitas vezes você cai novamente naquele pensamento lá. E aí você toma mais atitude de ficar olhando assim para as minhas ações, os meus pensamentos estão alinhados com a minha crença de verdade, de valor, de que as pessoas são dignas de afeto. Eu estou me colocando também digna de afeto. E aí eu deixo de usar aquela grande máscara de achar que... fingir para todo mundo que eu sou uma pessoa afetuosa, que eu, sim, vivo esse ser humano que é digno de afeto, mas no fundo eu não estou fazendo isso. Então deixo essa máscara de lado e passo a ser mais autêntica. Tá, gente, 1h30 de live, socorro. Identificar e trabalhar essas crenças limitantes é essencial para desbloquear o teu potencial, né? Te trazer uma qualidade de vida, de você se sentir mais plena e satisfeita consigo. E aí você vai identificando as crenças e vai trabalhando no seu processo terapêutico, explorando e transformando essas crenças em algo que te eleve, que te promova, que faça mais significados na sua vida. Então a terapia ela vai ajudar a trazer você a compreensão que essas crenças enraizadas, elas podem ter sido inconscientes ou não, elas podem ser trabalhadas e ativadas na sua transformação. Que ela tem um potencial ali, ela é limitante, mas ela tem um potencial de transformação se assim você permitir. Então, com o apoio do terapeuta, se for um terapeuta qualquer, tem... eu aqui. Então, é possível desenvolver a sua autoconsciência, a sua autorresponsabilidade. Gente, a autorresponsabilidade é um conceito pra vida. Ele dói. É um conceito que dói, porque a autorresponsabilidade fala da sua responsabilidade por você, pela sua vida, pela vida que você leva, pela realidade que você está vivendo agora, pelos sentimentos que você está sentindo. Você é responsável por eles também. Mas principalmente, você é responsável por eles muito mais do que os outros. Amanhã eu não precisei fazer assim para poder entender o que tu está escrevendo. Amanhã o psicoterapeuta do Oeste. Então, se você tem interesse, em realizar o processo comigo, vocês já sabem como fazer. Vai lá no link da bio e agenda a consulta. E aí só quero dizer para vocês uma coisinha. Não esqueça que só tem uma pessoa,
única pessoa que pode mudar a sua vida. Uma única pessoa. Você. Só se você quiser. Se você botar o primeiro passinho lá para querer mudar. De você pedir ajuda a quem realmente pode ajudar. E é isso, meu povo. Boa semana pra vocês. Qualquer coisa, podem me chamar no direct, interage nas caixinhas de pergunta, comenta, compartilha, e é isso, e vamos, né, viver esse autoconhecimento e esse desenvolvimento da elevação da consciência. Boa semana a todos e obrigado por terem ficado até o fim. Espero que tenham gostado. Obrigada. Então é isso. Beijos e tchau. Ô, Alessandra, chegou no final. Já tô fechando, mas vai ficar salva, tá? Só um instantinho que já eu salvo.